Olá pessoal, sou Sérgio Rosa, sou professor de língua portuguesa e de redação e estou aqui para trabalhar um assunto especial para a sua prova no Enem. Então vem estudar conosco, eu sou Sérgio Rosa e estou com você, focado no Enem. Bom, que assunto nos traz hoje aqui, pessoal? Nós estamos direto trabalhando, pensando na sua prova e hoje temos aqui a competência 1. Mas antes que nós pudéssemos aqui participar de todas essas atividades, de produzir, como produzir esse texto, eu fiquei pensando, que tal se nós aqui pudéssemos remontar mentalmente uma certa parábola, a parábola dos talentos? Meus caros, um certo senhor rico deixou uma vez aí, quando desejou viajar, algumas peças de ouro e de prata com seus servos, eram 3 servos. Com o primeiro servo, ele deixou 5 peças de ouro. Com o segundo servo, ele teria deixado 2 peças de ouro. E com o terceiro servo, ele deixou 1 peça de ouro. E o que aconteceu? Algum tempo depois, quando ele retornou, ele consultou esses tais colaboradores e pensou assim, o que você fez? De que forma você desenvolveu o seu talento? Ele disse, ora, Senhor, consegui multiplicar as peças e hoje eu tenho exatamente o dobro do que nós tínhamos antes. Eu tenho 10 peças de ouro. Enquanto isso, o segundo já lhe contava, eu estou agora com 4 peças de ouro, são 2 que você me deixou e mais 2, enquanto o terceiro, já numa condição meio humilhada, já numa condição com o espírito fracassado, ele trabalhou, pegou a pecinha dele e mostrou-a dizendo assim, olha, eu só tenho 1 peça de ouro. Aquela condição que eu diria um tanto quanto rebaixada, de uma pessoa que parecia não ter mais fé nem esperança, mostra exatamente o seguinte, como estamos preparados para desenvolver nossos talentos. Não há fracassos, o que há exatamente a falta às vezes de reprogramação, de você pensar que está naquela condição tanto quanto limitada, não consegue fazer, portanto, o seu melhor texto de redação, não consegue desenvolver o seu talento, ampliá-lo, multiplicá-lo e fica lá esperando exatamente que alguma bênção seja dada a você, como se ela caísse do céu. Isso não existe, nós temos que trabalhar com força, nós temos que mostrar exatamente o nosso desempenho em cada dia no qual nos sentamos em mesa para produzir o nosso texto. Então pensa bem, gente, bora tentar de novo, bora buscar exatamente esse tal talento, está exatamente vocacionando os nossos interesses para o ingresso na universidade. E eu conto para vocês, entre todas estas competências que nós temos que desenvolver, nós temos a apresentação da competência 1, sobretudo conjugada com a competência 4. Então fica de olho, cara, fica de olho no teu talento, mantendo exatamente o olho bem aberto para a questão da grafia das palavras. Procure exatamente escrevê-las com toda a mestria. Lembre-se exatamente que você precisa conjugar a questão das letras, da grafia, com os acentos. Você não pode esquecer acentos de palavras proparoxítonas, você não pode esquecer o acento das palavras paroxítonas, entre tantas, para que você não prejudique muitas vezes, por exemplo, a própria questão da coesão do seu texto, que está diretamente associada à competência 4. O candidato que usa, por acaso, a palavra público, ele não pode deixar de acentuá-la, indicando a noção da paroxítona, porque, na verdade, isso pode transformar-se em público. Então, o que seria o substantivo público transformou-se na forma verbal público, prejudica inteiramente a coesão e coerência do seu texto. Então, ó, olho bem aberto, fica ligado. Devemos dar atenção também às noções de concordância. O candidato que diz assim, puxa, Sérgio Rosa, eu estive em prova e por acaso vacilei e disse que o pessoal foram embora. Não, isso não pode acontecer, não se deixe contagiar pelo que se ouve na rua, não se deixe contagiar por aquelas pessoas menos letradas e que não dão tanta atenção a essa norma requintada, essa norma culta que exige de nós tanta competência. Diga lá que o pessoal foi embora, uma vez que, com termos coletivos, o verbo deve ser mantido na terceira pessoa do singular. Uma situação, por exemplo, boa de prova, a maioria dos políticos elege-se de forma um tanto populista. Eu diria, a maioria dos políticos elege-se, porque na verdade eu estaria conjugando aí com a forma de a maioria exigindo, portanto, o verbo na terceira do singular. Mas há uma regrinha mais flexível da gramática que lhe permite dizer que a maioria dos políticos elegem-se, certo? De forma muito populista. O que? O que aconteceu? Nós usamos o verbo no plural? Sim, senhor, para nesse
neste caso, fazer concordância com a palavra políticos, com o termo determinante políticos. Tudo isso é permitido. Então, saiba transar estas ideias, trabalhar com estas ideias de um modo habilidoso, mantendo, portanto, o seu talento, mantendo a sua competência, ampliando sua nota, multiplicando suas possibilidades de ingresso na universidade. Questões de regência, gente, não esquecer. O verbo, por exemplo, assistir, o verbo visar. Quando você pega, por exemplo, dizendo que você está visando ao ingresso na universidade, nada de visando o ingresso. Quando você está assistindo ao filme que tanto lhe apraz, nada de assistir o filme, situações como estas, têm que ser trabalhadas com cuidado. Questões de regência pressupõem também o uso do acento indicativo de crase. E o uso do acento indicativo de crase não pode ser trabalhado de forma, digamos assim, displicente. Nunca adote o acento indicativo de crase antes de artigo indefinido, portanto você não vai a uma festa. Nunca adote o acento indicativo de crase antes dos termos essa ou esta, você não vai a essa festa. Não, não faça isso. Nunca adote o acento indicativo de crase antes de verbo no infinitivo, portanto, fica ligado, fica focado, procura fazer a comunhão destas ideias com a competência 4, que são exatamente aquelas em que você tem que manter a bom estabelecimento dos conectores, fazer que eles tenham exatamente eles deem ao texto, eles possam estabelecer dentro do texto a fluidez, as noções semânticas estejam bem trabalhadas, vai ser com certeza uma forma de você convencer o seu corretor, de gerar, portanto, credibilidade no seu texto, dar um efeito todo bem sucedido à sua estrutura. Portanto, amigos, eu espero que você pense, eu preciso desenvolver o meu talento, ampliar as minhas possibilidades de ingresso na universidade. Vou rever esse vídeo toda vez antes do dia 4 de novembro, sempre que me sentir um tanto, esmurecido. Trabalhar mais com a produção de textos vai ser bem suficiente para você. Seja focado que nem eu, porque eu sou Sérgio Rosa, estou com você, focado no Enem. Um abraço, tchau, tchau.